Buenas noites, buenas noites. Agora a gente vai discutir uma metodologia própria, uma metodologia suficiente que funcione plenamente para nós nos integrar à justiça. A justiça é essa que não prende bandidos, leva os inocentes, leva carteiraço de Dona Meg por mais de não sei quantos vídeos, e para eles a única coisa que importa é não se importar com os vídeos e sim se importar em proteger os bandidos de estimação, principalmente os drogadinhos oportunistas, Drogadilândia, né, que com certeza com a chegada da doutora Maconha já chega droga suficiente para o final de ano. Essas coisas, nenhuma importância para a justiça, bem como lá no nossa doce primavera árabe no CEPOM, né? Ninguém estava preocupado se eu estava indo com uma criança ou com duas crianças para o HU, para o CEPOM. Não existiam assistentes sociais na ilha de Florianópolis, preocupadas em encaminhar-nos para as instituições. Não existia necessidade da família colocar crianças na escola. Aquela época lá não tinha preocupação nenhuma. A preocupação veio agora, né? Agora, depois que eu fiz alguns vídeos falando desses assuntos, não tinha necessidade de um estudo social mais apropriado com eles. Nada dessas coisas eram necessárias. Tudo isso veio depois que eu denunciei esse juiz mequetrefe, esse juiz que não fez seu trabalho, esse juiz que escreveu 500 folhas de bobagem naquela estudo social manipulado, maníaco, que eu sei que teve coisas que eu não gostaria nem de ler de novo, porque eu era informada das coisas absurdas que rolava lá, suficiente para eu ter uma vida em contra o Conselho Tutelar ao ponto de pedir o fechamento desse tipo de abrigo para delinquentes, né? Mas a minha proposta é simples para o Estado, para a Justiça. É bem simples, vocês me pagam tudinho. Começam antes de querer me cobrar qualquer coisa, me pagando todas as vezes que vocês negaram os auxílios que vocês davam para tudo que é vagabundo. Só aí vocês já têm suficiente para me pagar multas imensuráveis por ter negligenciado um direito civil para mim. Depois a gente vai para aquela ala de ter negado justiça para um bebê. Aí já é mais uma multa que vocês não podem pagar, porque ela é imensurável. Aí depois que vocês fazem o acerto de contas comigo, aí a gente deixa vocês fazer qualquer estudo social. Lembrando que não é mais vocês que estão no comando, que quem faz as perguntas somos nós. Nós, da família Arquitetos, fazemos as perguntas. E vocês não têm as respostas, só a conta. Conta para pagar. Por isso que vocês vão tentar de todas as maneiras me tirar do meu centro, do meu foco, do meu objetivo principal, que é falar contra as diretrizes de base de ensino da educação e falar contra a medicina. É isso que vocês tentam intimidar a família quando fazem essas apelações absurdas. Acabei de brigar com o Renato, eu disse, é matar no peito isso daí, essa história de contratar, pagar para advogado, não é assim, mata no peito. Mais condena que a pasta toda que eu tenho demonstrado aqui, ó, a metodologia do conluio do judiciário, todo mundo coladinho, um no furico do outro.
para fazer o sequestro planejado de qualquer maneira? Vamos ter que derramar sangue, mas não sangue dos inocentes. Não, não existe essa que o Estado é dono dos filhos. Eu sou a mãe, dona dos filhos, até eles ter condição de cuidar deles mesmos. Porque eles são donos das próprias vidas e nós respeitamos isso. Diferente do Estado e suas obrigatoriedades malditas, malévolas, de juízes, usurpadores da verdadeira lei. Tão decadentes que se unem com putinhas maconheiras, com débil mental, com maníaca depressiva e com maníaca psicopata política. Só de bom calibre são os aliados das instituições que querem escrever coisinha com aquelas caneta podre, caneta feia, caneta sem graça nenhuma, né? Eu já preparei uma caneta para juíza, mulher, capacitada, com culhões para enfrentar isso daí. Agora, se não quiser também, é simples de resolver. Depois de eu ter sacrificado, de certa maneira, um conteúdo que não era para ser relativo a isso, para colaborar com uma sociedade que nem existe, com uma justiça que não existe, com instituições que realmente nem existem. Tem que se construir tudo isso. Caramba, onde vamos parar? Onde vamos parar? É possível retroagir as multas imensuráveis? É possível retroagir? Se existe má vontade até para fazer o julgamento dessas pessoas aqui, ó. A lei é controvérsia, a lei é distorcida, a lei é usada para fazer conluios políticos, compra de sentença, politicagem barata, todas as coisas que não prestam. E por isso que a sociedade vai crescendo decadente, delinquente, demente. Aí quando você toma as rédeas dessa decadência toda, que foi praticamente o que eu fiz nas questões de saúde, até eu conseguir fazer o Renato enxergar mais além do que o que mentiam para ele no HU, paralelamente ao hospital. E depois, fuera! E agora vocês querem vir aqui de qualquer maneira achar que vão fazer estudo social. Vocês fizeram tretas e mutretas naquele outro processo do bebê suficiente para não ter credibilidade para uma balinha de hortelã. E as obrigatoriedades eu já mostrei como eu lido muito bem com elas, né? Mandando para o quinto dos infernos. Principalmente quando eu vou num... Como é que é o nome daquele puteiro que nós fomos lá? É Crash? Renato? Crash. Não, Crash é dos engenheiros. Crass, aquele puteiro lá. Cheguei lá no puteiro, já me olharam assim, que eu não tinha direito. Eu pensei assim, mas é um puteiro. Mas é um puteiro desgraçado. Eu limpando bunda de doente no HU no lugar das enfermeiras. Deixando meus filhos com famílias que limpavam a bunda dos meus filhos para eu ficar num hospital cuidando do tal diagnóstico que eles forjaram. Porque não é para os cuidados com leucemia, não é do jeito que eles forjam, não. Mas eles nos obrigam. Eu lá numa boa, numa legal, fazendo isso. Cheguei para a segunda etapa, que daí ia ser o veneno direto na veia. Cheguei para veneno direto na veia. O que fizeram esses canalha?
quando eu cheguei no CRAS, já veio diretamente do governo, que eu não tinha direito, o envelope. Preenchi o envelope, eu cheguei a preencher tudo isso daí. Então não tem essa do governo dizer que nós não fomos procurar os nossos direitos. Não tem essa da juíza perguntar como é que ela pode nos ajudar. Ficando bem longe de nós, principalmente. Que nós somos a bomba. Eu e o Renato somos a bomba atômica no momento. Se chegar perto, vamos explodir. E todo mundo vai se machucar. Quem se meter com essa família vai se machucar. Eu garanto que vai se machucar. Porque nós não vamos deixar nada acontecer para essas crianças. Mais do que já aconteceu. Eles estão felizes, eles têm a rotina deles. Nada a ver com rotina de diretrizes e base de educação. Eles vivem sem contato com idiotas. Às vezes eles encontram uns idiotas por aí, mas aí a gente convive. Naturalmente, é como eu expliquei em alguns vídeos aí que eu andei fazendo, sobre a riqueza que é eles conviver com pessoas de mais idade, junto com o pai deles, em relação a essas aprendizado em relação aos barcos, em coisas que produz durante o dia a dia. Só os cursos que liberou de graça aí, que eu estava checando ontem, só os cursos que liberou de graça, que não precisa sair de casa, fora os professores que estão trabalhando na internet, você pode escolher por conteúdo o que você quer, e você pode estudar através da Khan Academia. E quando você vê que eles estão muito conduzindo seus filhos lá, você cai fora também. Que é o que eu fiz, eu caio fora. Eu vou indo, e quando eu vejo que estão colonizando a cabeça dos meus filhos, eu caio fora. Nós temos pensamento próprio. Não somos que nem galinha que fica bicando. Mas eu vou ser a galinha que bica o Estado, e bica, até que eles não possam mais comigo. E desistam. Onde já se viu? Nunca me deram um bolsa débil mental, um bolsa cuidadora de paciente de câncer, um bolsa fome e miséria, Bolsa Família, né? Nunca peguei na vida R$1 disso. Nunca vivi de assistencialismo para esses panaca desgraçado achar que pode vir na porta da minha casa, tirar o meu sossego e me encher o saco. Se tem um bando de putedo que além de débil mental vive do salário dos governos, de aposentadoria, de todas essas porcaria que dão autonomia para os governos ficar dando ordem para as pessoas, essa pessoa não sou eu. São essas professoras aposentadas delinquentes, essas defuntos, que estão aí no mundo só para incomodar, encher o saco e maltratar os meus filhos. E antes de qualquer governo do estado, qualquer juizado de canalhas, qualquer um desses grupos ladrão de criancinhas aí, que a única coisa que eles querem é roubar meus filhos, usando o próprio Estado. E os conluios que estão lá dentro das instituições, que na hora de arrumar um Bolsa Miséria, então, tinham todas as chances. Afinal, eu não estava trabalhando. Ninguém se interessou por isso. O único interesse que eles tiveram é fazer as queixas no Conselho Tutelar para ver o circo pegar fogo e pegar as crianças da família. Por isso, todos os conluios, que eu já denunciei 4 conluios, um que é institucional, um conluio que envolve instituições e envolve juiz, já denunciei e provei. O conluio local de professoras aposentadas e das feministas que provocou a quadrilha armada. Tudo isso envolve crimes de fofoca, programação
premeditado. E alguém está ganhando vantagem nisso. Alguém está pagando e alguém está recebendo. De partido, de outras coisas maior. Porque eu recebi a ligação. A conversa está toda salva. Toda salva. Todinha aqui para investigação. Processar a família para roubar as crianças e vender é o único objetivo das 4 quadrilhas que eu tenho denunciado. É ódio, porque o amor nunca venceu. Amor que quer pais e filhos longe não é amor. Isso são aquelas ratazanas de instituições, igual esse policialesque que me processou, que conseguiu até um juiz para assinar as papeladas para ele, que não foi do conluio das outras. Eles estão tentando proteger ele de alguma maneira, mas o conluio dele lá com os parentes em 2019, na outra tentativa de levar as criancinhas para fazer mingau, não tem como voltar atrás e não tem como desmentir, não tem como fazer nada para dizer que não aconteceu, porque eu já provei com provas e comprovas, usando essa internet, usando esse Google, usando imagem, usando a caruda dos canalha e tudo mais. E enquanto a polícia e o Estado e o judiciário canalha não tiver nada para me dizer, eles também não podem me exigir nadinha. Com licença que eu vou tirar algo, acho que é um pedaço de clara de ovo, tá me incomodando. É ao vivo, é de graça, né? As informações para os curiosos, para os que vão experienciar isso no futuro, para os filhos. Quando tiver os filhinhos para ver a abuela falando, sabe, a abuela guerreira, como que ela defendia os filhos com a peixeira. Quando eu ganhei a adaga feita na nossa oficina pelo meu filho, ele me fez um pedido. Ele não fez um pedido falado. O socorro que ele pediu é para a mãe fazer a justiça que ele não queria que ficasse para a geração dele, para ele fazer isso, para não cair sobre os filhos dele e os netos dele. Foi o pedido, o apelo que ele fez. E eu vou fazer isso com justiça e sem justiça, eu já expliquei. É mais fácil revisar esse puteiro narcocapitalista desde 2010 do que me deixar seguir o meu plano. Porque vocês vão aqui se meter comigo com estudo social, vocês vão só arrumar mais problema para vocês, igual essa pastinha inescrupulosa que nem deu tempo de eu enfeitar, como eu disse no vídeo que eu ia enfeitar. E já tem aqui, ó, o mandado esse aqui é do Bita, do Marcelo Carlinhos, juiz do processo que deu a causa para o senhor Birosqueta. Que era para tirar uns vídeos, umas falas minhas contra ele lá do Facebook. Daí se o Facebook não tirou, é o Facebook que paga. Mas ele quer me cobrar 3,5 conto. Por que o Estado não pega esse policial e bota na rua? Ele é o policial que devia nos proteger. Quando eu fiz essas queixas-crime aqui, ó, em delegacia de criança, era ele ou a inteligência que deveria nos proteger. O que o canalha fez? Me processou, me intimidou. Quem tem que estar na rua sem aposentadoria e sem distintivo é ele. E o Estado pagar a conta imensurável por negar o acesso da mãe de família a um grupo de inteligência que nos proteja. Olha aqui os carimbinhos da delegacia. Não interessa se for distribuído. O que interessa é ser os canalhas que não teve resultado. Não teve resultado na sociedade, tanto que os bandidos voltaram, os mesmos quebraram tudo, perseguiram as criancinhas, e tá tudo aqui, ó, as mesmas pessoas, das mesmas famílias, dos mesmos grupos, todo mundo denunciado desde aquele ano lá,
as intimidações, dizendo que se nós procurasse a polícia ia matar. Tá escrito aqui, ó, vai matar. O que o Geni disse para mim? Que se eu não deixasse rolar maconharia ali, que o filho dele era viciado, é que todo mundo era viciado e eu não podia falar nada. Senão ele ia lá na Palhoça, pegar uma arma, descer e me dar um tiro na testa. O que esses canalha de Florianópolis fizeram até agora para menos fechar o portão do velho e fazer ele sair lá para a praia para dizer assim, agora você não tem que aturar isso. Não, eu tenho que aturar o velho dizendo que vai me matar. Eu gravei ele falando, tá no meu Instagram, tá nos meus... Fiz denúncia, o que acontece? É como se eu tivesse maluca, eu tenho que ser estudada. Imagina um nativo bonzinho pra caramba, vem de Itajaí, tava aí com a maleta, bem louco. Bem loucão. Não posso falar nada, todo mundo se conhece. Eu que sou a problemática. Nisso que nós chegamos. E eu vou dar uma palavrinha com os canalha da justiça? Que quando eu tentei cair fora dessa porcaria, o que aconteceu? Eles botaram uma fila de vagabunda fazer boletim online. Elas faziam o boletim, era que nem pólvora. No outro dia estava o oficial de justiça me intimando e o juiz me condenando. Por isso todos esses mandados aqui, ó. Mandados e mandados. E ele não mandava um link para mim ser ouvida, para mim dizer e até a conciliação. Aqui tem um até que eles sublinharam umas datas aqui. Nunca. Uma vez eu fui ouvida na delegacia da criança sobre o Coquinha. Uma única vez antes daquela pandemia ilustrativa de saúde, para fazer toda essa porcaria que fizeram com a nossa família. E eu já avisei aquela advogada lá. Eu disse no vídeo anterior, se prepara que eu não vou proteger ninguém. Eu não quero saber quem é a juíza da infância, eu não quero saber nada. Eu quero saber dos resultados. E se os resultados dessa patifaria que eu tô revisando aqui todinha na minha mão, deplorável, eu ter que ficar olhando para esses papel. E isso que eu ainda não peguei o pendrive para revisar as 500 folhas do Jefferson Oswaldo Vieira e daquele canalha do Alessandro Argenta. Porque lá eu tenho que estar mais preparada. Lá o treinamento tem que ser melhor trabalhar só com a visão remota e não entrar naqueles círculos lá. Não entra lá, Meg. Não entra lá, porque a hora que tu sair de lá, aí tu pega e tu vai por ti mesmo. Aí não importa se é 1, se é 100, se é 1000 que vai ter que cair. Eu não vou deixar vocês repetir o que vocês fizeram naquele ano com a mamãe e o papai do neném, porque nós éramos pais, começando nossa vidinha com nosso bebezinho lindo, nossas carreiras. Eu já tinha uma carreira antes, sim, mas eu estava recomeçando naquela cidade de Concórdia. Se eu sempre fui, o meu trabalho foi em Capinzal, não era em Concórdia. Então eu tinha que recomeçar, com bebezinho e tudo, atendendo meus pós-operatórios a domicílio e todas aquelas coisas, sendo injuriada pelos funcionários do Estado. Aquele bando de canalha que todo mundo sabia o que acontecia e ficava naquela coisa assim, ó. Vamos, tipo agora, mesma coisa. Do que te valeu, senhora Mônica, juíza da infância, ter me conhecido pessoalmente, não te valeu nada? Não entendeste nada daquilo que eu disse lá, 40 minutinhos. Não és uma boa entendedora? Manda buscar de novo. Me manda buscar de novo se não entendeu. Agora escrever besterol, assinar besterol. Ano que vem nós continuamos. Não vai continuar nada. Teu último dia é amanhã.
Amanhã é o último dia, 2.0, dia 20. E acabou-se. O que tá feito, tá feito. O que não tá, vai ser comigo. E comigo do meu modo, desta jurisdição. Para dentro da minha jurisdição é minhas regras. Eu não fico na porta de vagabundinha incomodando. Eu não vou na casa delas provocar. Não mexo com nada delas. Elas destruíram o meu trabalho, destruíram a liberdade dos meus filhos, destruíram todos os níveis e tentaram destruir eu e o Renato de todas as maneiras possíveis para desintegrar a família e justificar o sequestro que elas planejavam. E se isso não é suficiente para você fazer um bom trabalho, tá na hora de largar a cadeira. Tá na hora de largar. Não fica aí. Não fica aí. Sai fora. Não assina besteira contra mim, porque você vai para a lista do seu Argenta, para a lista do seu Reni, para a lista daqueles que aparentemente não acontece nada com eles, até que um raio desce do céu, porque invocaremos o raio. Se não tem condições, sai fora, chama o ET Bilu, já falei. Se não tem condição, sai fora. Isso tá demais. Aqui tem o laudo que não serviu para nada naquele ano, assinado por polícia e tudo. Isso é pior que um puteiro. Tudo que eu denunciei aqui é real. E eu não vou autorizar ninguém desses canalha a invadir a minha família novamente. A polícia invadiu a minha casa. Podiam ter atirado no Renato fatalmente para dizer que estavam matando um bandido. E como ia ficar a história se depois de todo esse nosso histórico de cura, de doença crônica, ele tivesse levado um tiro de um daqueles polícia calcinha que veio tratando nós como bandidos, enquanto que os bandidos fuziam no barquinho do Vogeni diretamente para o ponto 2, esconder as pistolas, como se nada tivesse acontecido no pátio dessa senhora vagabunda Máximos. É amanhã, Mônica. É de mulher para mulher, Marisa. Se não tens condições de honrar uma mulher, sai fora. Não assina nada, eu tô te avisando, não assina. Sai fora. Hoje a advogada não mandou o que tá assinado lá. Eu quero saber se foi Reni. Reni não tem condição de assinar nada em relação a crianças. É deplorável, é delinquente, é do conluio. Você vai dar a tua prova amanhã. Se eres do conluio ou se eres juíza de verdade. Juíza de verdade teve tempo suficiente para fazer avaliação social suficiente. E eu nunca disse que não era para ouvir todos aqueles policiais, bons e ruins, e tirar suas conclusões, inclusive ouvindo todos os meus vídeos. É sua obrigação como profissional da lei. Neste processo desses meses, do dia 2 até agora. Porque antes, as vagabundas que eu tô falando, essas senhoras deploráveis já tinham, antes de orquestrado a quadrilha armada, colocado as denúncias para rodar. Só que elas achavam que ia ser mais fácil lidar com a onça, que ia ser uma cutucadinha com a vara curta e ia me espedaçar. E não foi isso que aconteceu. E quando eu for para cima dessa vara da infância, eu não vou aliviar em nada. Vocês tiveram os tempos suficiente. Eu fiquei sem o tal do WhatsApp desde o ano de 2020. Porque as ameaças que a gente recebeu
inclusive com relação à nossa casa. Estou aqui na frente da tua casa, em Concórdia, não é cercado. Várias coisas de pessoas daqui que sabiam que lá não era cercado e que aqui era cercado. Porque eu falava na internet que lá não era e aqui eu escolhi um lugar que fosse murado. Usando isso para fazer perseguição. E não tem justiça contra isso? Para que vocês fabricam a lei Stalking? Para faturar? Faturar com o quê? Com a minha cara? Vão faturar com os bandidos, querido. Se vocês vão faturar com os bandidos, está tudo certo. Vocês criaram uma lei para isso. A medida protetiva para as crianças, ela tinha que estar no outro dia que eu fui presa. Já tinha que estar valendo. Isso é uma polícia eficiente. E não cada dia uma vagabunda filmando a bunda dos meus filhos com celular, intimidando o Renato, fazendo showzinho. Eita, como é arma? No outro dia tava pelada, brigando com o vizinho. Loucura, loucura, loucura. Aqui não dá para fazer estudo social, Mônica, senhora Mônica. Aqui precisa levar tudo pro psiquiatra. Menos eu, porque eu já posso cuidar disso sozinha. Eu já aprendi a lidar com tudo isso. Eu não preciso nem ajuda do psiquiatra, diferente de vocês. Eu olho para a cara da senhora Máximo e já sei o que ela vai fazer. Eu já sei, eu conheço as regras dela. Da Chechete também. Eu aprendi observando o modus operacional delas, para não dizer modus operantes. Que elas tanto insistem em dizer na televisão e nas audiências, é o modus operantes da família, é o modus operantes da família. Pô, a família está se protegendo com unhas e garras, e principalmente mentalidade. Se nós não tivéssemos os melhores psicólogos do planeta através das redes e psiquiatras e não estudasse o comportamento débil mental, psicopático e maníaco dessas serial killer que a gente tem aqui, nós não sobreviveríamos. E já teria acontecido o que elas têm tanto desenhado para que aconteça. Se isso não é suficiente para você pegar aquela tua caneta feia e enfeitá-la amanhã, Mônica, e fazer assim, ó, chega disso, você só escreve assim, ó, nem assina, chega disso é a tua assinatura amanhã, chega disso, chega disso, chega disso, você vai honrar eu e todas as mulheres de Santa Catarina, você vai escrever, chega disso. Eu vou honrar aquela mulher que sempre quis ser uma juíza e acabou sendo esteticista, cabeleireira, um monte de coisa na vida dela na área da beleza. E hoje ela jamais quer ser uma juíza por causa da nossa corrupção. Então eu vou escrever chega disso como assinatura. E vai ser o chega disso. Sabe o dia do fico? Teve vários episódios na história. Bons ou maus, você vai fazer o teu episódio amanhã. É o chega disso. Você vai honrar a Meg juíza, a Meg delegada, a Meg psiquiatra, a Meg psicóloga, a Meg professora. Enquanto que ela não poderia fazer o que ela mais gostava, que são as atividades no salão que ela ainda não conseguiu trabalhar. Que ela construiu com as próprias mãos, e as mãozinhas do Renato. Que a gente construiu, sendo humilhado por essas pessoas ostracistas, quando a gente buscava algum material de reaproveito. No início eles acharam que não ia sair, aí eles elogiavam. Aí quando eles viram mesmo que ia sair o Mirante, aí acabou. Aí virou a patifaria toda e essa perseguição política que eu tenho demonstrado. Então, se as instituições não têm competência para nos indenizar primeiro, pagar todos os débitos, por ter sempre deixado a nossa família de lado e preferido defender pessoas deploráveis com assistencialismo,
Não que todos sejam deploráveis, mas muitos são deploráveis. E se eles mereceram assistencialismo, nós merecemos muito mais. E eu nem vou discutir todas as coisas que foram tiradas da família nos últimos anos, meses, que eram direitos, principalmente o Renato ter o direito, porque eu continuei fazendo os cuidados especiais para ele. Agora o Estado não continuou fazendo aquilo que tinha que fazer. Não fez quando tinha que fazer e não continuou depois. E nunca deu para ele uma ajuda em nada. O que todos os outros ganharam, que era aquela ajuda que foi assinado pelo Bocho Lixo, que todo mundo ia ganhar aquilo naquele ano e ele não. E ele não. Então, não existe como vocês dizerem que isso e aquilo e aquele outro e não sei mais o que, e aqueles comentários absurdos que o Conluio tem feito nas nossas páginas. Nada daqueles comentários abusivos contra a família justifica o que acontece no lugar. Nada. E amanhã é o dia do chega disso, senhora. Sexta-feira, chuvosa. Espero que chova o dia todo. É o dia do botina na porta das canalhas. E se não acontecer o chega disso, é eu que assino. Chega disso, Mônica. E eu espero que não seja você que assina esses papéis, porque daí você vai para a lista. Você vai junto. Todos esses papéis da criança vão ser ajuntados com esses papéis aqui e com os outros papéis das 500 folhas. E vai ficar mais bonito para vocês, autoridades de Florianópolis. Eu tenho até dia 26 a primeira série de vídeos contra vocês da infância e depois muitos 1000 anos de vídeos. E aí sim vocês vão ver como se reescreve essas leis tortas, obsoletas, abusivas, estúpidas. Que nós podemos minimizar os danos escrevendo chega disso. É você, Mônica. Ou a Mônica que estiver naquela cadeira que escreveu a bobagem e mandou para tal da advogada. Eu espero que ela esteja me escutando amanhã. Porque eu disse pro Renato, não pega nada, deixa rolar a revelia, mata no peito, mata na bronca. Eu disse, deixa vir buscar, vamos fazer sangue aqui na frente. Deixa vir buscar, manda um canalha deplorável vir aqui buscar a criança. Manda um canalha deplorável, de polícia deplorável, vir aqui consolidar esse sequestro legalizado. Quem disse que naquele cenário deplorável que estouraram os portão não poderia ter sido um estouro aqui? Poderia, só que era o que as esquerdalhas queriam. E nunca é quando elas querem, é quando eu quero as coisas. Chega disso. Chega disso. É claro que aquele dia que eu fui chutada, que eu não reagi em absolutamente nenhum momento, defendi meu próprio celular, isso só aconteceu porque eu não me defendi. Mas eu posso dar umas provas de como é a legítima defesa. Vocês querem algumas provas? Eu mostro. É só esquecer o chega disso amanhã e botar mais besteira que já tem lá nos papelzinhos. Mônica, enfeita a sua caneta. Esta caneta vai ser sua. Esta caneta vai ser sua ou da Mônica que está lá para fazer isso. Chega dos canalha fazer delivery da justiça usando as ferramentas que é para as pessoas buenas, as pessoas com moral, e não para pessoas sem moral nenhuma. Usar isso contra pessoas boas, buenas, que não querem um Estado totalitário e nem internacionalizado, só querem o seu Estado.
as suas normas, as regras. Amanhã é o dia, Mônica. Chega disso. Chega disso. Vou te dar um carteiraço antecipado, pensando em você ou na Mônica que esteve escrevendo aquelas besteiras que foi lá para advogada. Chega disso. Beijinho, beijinho, pau, pau.